para todos vocês e também um abraço bem forte. Antes de dar início, né, à revisão de ciências, vamos fazer oração. Querido Deus, quero muito te agradecer por tudo, Senhor, e te pedir que o Senhor nos abençoe, nos livre de qualquer mal. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, não é com o caderno na mão, é o cronograma e vocês estão vendo aí que é revisão de ciências. Se é revisão de ciências, toda vez que tiver revisão no cronograma, você vai pegar seu caderno, certo? Que está lá colado no exercício, que tia fez com bem muito capricho, certo? Tá aqui, ó, vou mostrar a vocês, certo? Aqui, ó, colado, bem arrumadinho, só para vocês responderem. Eu vou ajudar vocês a responderem, certo? Para tirar uma boa nota na verificação. Vamos lá. Ciências, os conteúdos são, deixa eu ver, o reino vegetal, que está na página 34, 35 e 36. Vamos mais, deixa eu ver o que é que vai cair mais fora o reino vegetal. Como surgem as plantas, muito bem. Página 37, 38 e 39, ainda tem mais. A importância das plantas. Linda dessa imagem. 39, 40, 41 e 42. E eu acho que ainda tem mais. Vamos ver se tem ainda mais algum assunto. Não. Esse aqui é o outro que vem depois. Mas vamos lá para ciências, certo? Porque revisão de ciências e cidadania é tudo num dia só, ok? Aí tem assim. Na primeira questão tem, observe o nome dos vegetais e escreva a que parte da planta ele pertence. As partes das plantas são a folha, a flor, o fruto, a raiz e o caule. São 5 partes. Manga. A manga pertence a que parte da planta? Qual dessas 5 partes que eu falei? Vou falar novamente, certo? Raiz, caule, folha, flor e fruto. Batata doce, hortelã, mamão, alface, cenoura, palmito e mandioca. Eu vou falar no palmito, que é assim, não é tão conhecido de vocês. Palmito é um caule que nos supermercados, se vocês por curiosidade quiserem conhecer, no supermercado onde tem a parte de conserva, parece macaxeira descascada assim dentro de um vidrinho com conserva. Certo? É bem gostosinho, tem até pizza de palmito, é uma delícia, certo? Na segunda questão tem, marque as alternativas corretas, viu? Porque tem uma que está totalmente errada, aí você vai fazer um X nas que estão certas. Vamos lá. As plantas aquáticas fixam suas raízes na terra. Se ela é aquática, como é que ela vai ficar com a raiz dela lá na terra? Certo? Olha. Vamos lá na outra questão. As plantas necessitam produzir seu alimento para viver. Elas necessitam produzir o seu alimento para viver. Na outra questão, as plantas são dotadas de, quer dizer, elas são formadas de, as partes das plantas são raiz, caule, folha, flor e fruto. Existem plantas que se desenvolvem no tronco das árvores, certo? Principalmente as orquídeas. As orquídeas, você pega ela, a raiz dela vem solta, parece os cordões, certo? Aí você pega e amarra ela, com muita força não, certo? Amarra ela no caule de outra planta, lá. Ela vai se agarrar e ela vai se desenvolver, vai viver ali normalmente, vai botar umas flores belíssimas, né? Porque tem vários tipos, certo? Na outra questão, deixa eu ver agora. Terceira questão. Para crescer, as plantas precisam de o que é? De que é que as plantas precisam? Elas não só precisam de água, não. A gente precisa botar água lá todo dia, ou então dia sim, dia não, e dependendo, só uma vez na semana, né? Porque se colocar muita água, ela vai morrer. Depende do tipo da planta. Principalmente aquelas plantas suculentas, certo? Elas não necessitam de muita água, não. Se colocar, ela morre. Foi o que aconteceu com uma plantinha na minha casa essa semana. Eu fiquei colocando muita água, aí ela morreu, certo? Mas para crescer, elas precisam de água, elas precisam de... A gente precisa de quê, ó? De ar. Elas precisam de espaço.
certo? Se ela ficar num lugar muito apertado, ela vai ficar ali muito atrofiada, assim, não vai se desenvolver, não vai ficar bela como você gostaria que ela ficasse, então ela precisa de espaço. E também, além da água, que é muito importante, ela também precisa da terra, se for uma planta terrestre, certo? Então, elas precisam de água, de ar, espaço e terra, certo? Quarta, classifique as plantas numerando corretamente. Nós estudamos, certo? Vou falar aqui, antes das questões. Nós estudamos, as plantas se classificam em aéreas, terrestres e aquáticas. Não foi? Lembra que nós estudamos? As aquáticas são as plantas que se desenvolvem dentro d'água. As terrestres é as que se desenvolvem na terra. E as aéreas é feito as orquídeas, né? Feito o pé do maracujá, feito o pé do chuchu, que eles ficam assim, ó, agarrados assim, em alguma gradezinha, algum cordãozinho que você colocar, certo? O maracujá, o chuchu, a orquídea, um exemplo, viu? Aí tem assim, se for planta aérea, 2 terrestres e 3 aquáticas. São aquelas que vivem na terra e retiram do solo e do ar certas substâncias de que necessitam para viver. Então, qual é dessas? Qual é dessas plantas aí? São as aéreas, as terrestres ou as aquáticas? Elas tiram da terra, então o próprio nome já está dizendo, terra, né? Retiram seus nutrientes do meio em que vive, como o rio, um lago, um mar. Então é água, né? Então é aquática. Vivem em locais altos, tiram substâncias dos vegetais que se apoiam, que elas estão lá agarradinhas, como que elas estão abraçadas assim com a outra plantinha, entendeu? Vamos agora. Quinta questão. O que podem ser fabricados com o que está aí? O que pode ser fabricados com a madeira e com o algodão? Veja, com a madeira, o que é que nós podemos fabricar com a madeira? Nós podemos fabricar muitas coisas. Na casa de vocês tem várias coisas, como os móveis. Os móveis de um modo geral, como a cama, como a mesa, o sofá, a cadeira, um estante, certo? E com algodão. Lembra quando eu falei na última aula, e no livro de vocês tem a imagem de um capuchinho assim branquinho, certo? Então, com o algodão se fabrica tecido, certo? Se fabrica tecido, né? O que pode ser fabricado. Se vocês colocarem cotonete, tia também vai aceitar, certo? Porque na cabecinha de vocês, certo? Vocês vão imaginar também o cotonete, que tem aquela pontinha, né? Com o algodãozinho, pronto. Sexta questão. Vamos lá, na sexta questão. Escreva o nome das plantas de acordo com a sua utilização. Para que é que a gente utiliza as plantas? Elas existem só por existir? Não. Elas existem e ela tem uma utilidade muito grande na natureza e na vida das pessoas. Certo? A gente precisa muito, mas muito das plantas. Vamos lá. Nós precisamos das plantas para fabricar remédios, né? Quantos remédios nós consumimos, nós usamos, né? Que é feito de alguma plantinha. Por exemplo, chá. Às vezes está com uma dorzinha de barriga, toma um chá, né? A vovozinha ou a mãe já faz um chá, tá entendendo? Tecido, né? Os tecidos vem de quê? É fabricado, vem de qual planta? E os móveis? Então aí tá tudo misturado, certo? Vocês vão tentar encaixar cada um no seu devido lugar. Se vocês tiverem um pouquinho de dúvida, certo? Você abre lá o livro que estão todos esses nomes, porque eu tirei essas questões, esse assunto está no livro. Então eu tirei essas questões do livro, certo? Aí se você tiver dúvida, aí você vai lá no livro e procura bem direitinho. Aí tem assim, linho, hortelã, agrião, pinho, sisal, cerejeira, algodão, cedro, erva doce, eucalipto e peroba. Veja, remédios. Eu vou dizer a vocês, tem o erva doce, o agrião, hortelã e o eucalipto. O eucalipto ele também vai se encaixar onde está a madeira, certo? Você pode encaixar ele também aí, que vai dar certinho. Tecido, só tem 3, certo? É o algodão, o linho e o sisal, viu?
E os móveis? Os móveis são essas 4 palavrinhas que sobram aí. Tia não vai falar, eu já respondi 2. Então, as 4 palavrinhas que sobraram aí, certo? Essas 4 plantinhas, aí vocês vão encaixar elas aí, onde tem móveis, vai encaixar não, vai escrever elas 4 aí, certo? Colocando eucalipto. Isso é, se você quiser, viu? 7º, dê exemplos de frutas que têm muitas sementes e uma semente só. Veja, lá no livro de vocês, quando vocês abrirem para pesquisar, tem algumas imagens de algumas frutas que tem bem muita semente. E vocês vão ver que tem fruta que só tem uma semente só. Uma semente só, a manga, a jaca, o abacate, certo? Agora eu vou falar de frutas que tem muitas sementes. Vamos lá. Mamão, melancia, maracujá, goiaba. Veja, tem muito. Aí você vai perguntando, aí fora essas, aí você quiser colocar outras, acrescentar outras, aí você perguntar. Quem está ajudando você na tarefinha, certo? Aí, 8ª e última questão, certo? Dê 2 exemplos de plantas que podem envenenar e provocar muitos males e levar até a morte. Lembra quando eu coloquei algumas imagens aqui? Veja, nas casas da gente tem, em algumas casas tem, pelo menos na minha tem, certo? Em algumas casas de vocês tem, em alguns sítios também tem muito, certo? E a gente tem que ter muito cuidado, certo? Ver e não tocar, não precisa a gente estar tocando. Mas só em a gente ver, a gente já vai achar belo ali a natureza, né? Para que estar tocando? E muito menos colocar na boca. E se tocou, também não colocar a mão na boca, que ela pode envenenar a pessoa, certo? Então, aí no livro tem alguns exemplos, viu? Tem urtiga, tem comigo ninguém pode, entendeu? Tem esses 2 exemplos. Você pesquisar, você vai encontrar outros. Viu? Então, aí, no exercício de revisão, no caderno de vocês, tem 8 questões relacionadas aos conteúdos de ciências que vai cair nas verificações. Viu? Aí, se você tiver dúvida, continuo dizendo, liga que eu tiro a dúvida com o maior prazer. Dando continuidade à revisão de cidadania, certo? O conteúdo está bem pequenininho, certo? Mas não vai impedir da gente fazer uma boa avaliação, certo? E nem tampouco uma revisãozinha bem de leve, mas está bem boazinha. Aí também está colado no caderno de cidadania. Todos os cadernos de vocês, cidadania é a última disciplina, para vocês não apresentar dúvida e ficar, tia, tem mãe que liga, tia, eu não encontrei, né? Depois, eita, tia, desculpa, eu encontrei. Veja, então já vou dizendo, cidadania é a última matéria do caderno de vocês, certo? É depois de religião. Tem assim, primeira questão, marque um X, as alternativas que representam atitudes de respeito. Vamos lá. Não respondo com grosseria aos meus pais ou aos meus responsáveis. Xingo sempre meus irmãos, estou sempre xingando eles, certo? Peço licença quando entro na sala dos professores. Ah, não é na sala dos professores, você vai pedir licença para entrar, né? Em algum determinado lugar, né, que esteja assim o pai e a mãe conversando, às vezes tem uma visita, tá entendendo? Então a gente sempre tem que bater na porta antes de abrir a porta, não? E bater na porta e pedir licença. Fico com muita raiva quando sou contrariado. Tem gente que é bem assim, qualquer coisinha se irrita, se aborrece, mas não é assim a vida, né? Tem que ter calma, paciência, que tudo vai passar, certo? Segunda questão, forme uma frase colocando as palavras em ordem. Ela tá toda misturada aí. Eu vou ler para ver se vocês vão entender. As respeitar devemos pessoas todas. Vocês entenderam alguma coisa? Não, vai ficar devemos respeitar todas as pessoas. Tem a linha aí para você escrever. Deixei o espaço bem grande. Terceira questão, escreva dentro dos corações o que devemos cultivar em nossa vida. Aí é a resposta pessoal. O que é que a gente tem que cultivar na vida da gente? A gente vai cultivar raiva, desobediência, rancor, ódio das pessoas? Não. A gente vai cultivar coisas boas, porque só assim a gente vive bem e vive em paz, né? Com quem está ao nosso redor e com a gente mesmo. Quarta questão.
Quais condições garantem uma melhor locomoção para pessoas em cadeira de rodas? Dê exemplos de 3 condições. Veja, lá no livro de vocês tem uma relação de 8. Eu só estou pedindo 3, certo? Como portas largas, banheiros bem espaçosos, rampas. Entenderam? É desse tipo. Quinta questão. Qual é a maior lição que as pessoas com deficiência podem dar para a gente? Qual é a maior lição? Que nada vai impedir delas serem felizes, delas realizar os sonhos delas, certo? Isso é um dos exemplos. Mas lá no livro está mostrando bem direitinho, lá no finalzinho do assunto. Sexta e última questão. Círculos retângulos que contêm maneiras corretas de como devemos tratar nossos irmãos, certo? Respeitar, rejeitar, ser fraterno, tratar com igualdade e desprezar as pessoas. Tem 2 dessas que vocês não vão circular, é lógico, né? Entenderam? Beijinhos e bye bye.